Começa agora Espaço Sintrafit, o encontro semanal do trabalhador têxtil no rádio. Espaço Sintrafit. Apresentação: Guilherme Puerari e Juvenal da Silva. Realização: Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial. Junte-se ao Sintrafit na luta pelos direitos trabalhistas. Filie-se ao Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial. Tá valendo? Bom dia, pessoal. Tá começando o nosso Espaço Sintrafit nesta manhã de terça-feira, 9 horas e 30 minutos, exatamente no nosso horário combinado aqui. Hoje é dia 17 de agosto. Eu sou o Guilherme Puerari. Para apresentar juntamente comigo, temos o meu amigo Juvenal, o meu amigo Gabriel e a nossa querida Joyce. Bom dia, Juvenal. Bom dia a todos os trabalhadores, a todas as trabalhadoras, aos queridos aposentados que nos assistem, que nos escutam pela rádio. Independente da categoria que você trabalha, o nosso carinho, o nosso abraço, mandando bom dia também para Joyce Moser, que sempre nos recebe aqui na rádio. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Guilherme, bom dia, Juvenal, bom dia, Joyce, bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza, Adenilson Teles, também quem nos assiste pelo Facebook, em especial os trabalhadores têxteis da nossa região. Exatamente. Para começar nosso Espaço Intrafit de hoje, nada melhor do que a gente começar falando sobre a Assembleia, que vai ser na próxima semana, né? Não, vai ser nesse final de semana. Sábado agora. Vai ser nesse sábado agora, dia 21 de agosto, às 13 horas e 45 minutos, né? Gostaria de falar com vocês, Juvenal e Gabriel, como é que está a situação do trabalhador têxtil? Está ansioso? Está acompanhando? Como é que está a situação aí na porta de fábrica, Juvenal e Gabriel? Importante tocar nesse assunto, Guilherme, porque eu estava na porta de fábrica essa semana entregando o convite para os trabalhadores, convidando para ir na Assembleia, e eu ouvia muito dos companheiros trabalhadores a frase: tá, mas a gente vai pedir quanto? Aí eu dizia: amigo, eu não posso decidir por você. Vamos junto na Assembleia, vamos lá decidir o que a gente vai fazer. E foram várias perguntas nesse sentido. Então, deixando bem claro a todos os trabalhadores que nos ouvem, sábado, 15 para as 2, seria bom chegar um pouco antes, ali 1h30, no sindicato aqui em Blumenau. Vai ter assembleia para a gente decidir junto os caminhos que a gente vai tomar aqui nessa negociação. A gente sabe que são tempos difíceis, a gente sabe que tudo aumentou vertiginosamente. Então é esse o momento do trabalhador se unir com o seu sindicato para a gente dar arrancada aí para essa negociação no ano de 2021. Passo agora a palavra para o companheiro Gabriel, falar um pouquinho sobre a Assembleia e deixar o seu convite também. Então, é importante lembrar, né, que todos os anos tem várias etapas que a gente passa durante o ano na luta dos trabalhadores da nossa categoria. Esse ano já foi um ano de intensa luta, e no ano passado também de intensa luta sobre vários direitos que estavam sendo retirados pelo governo federal, principalmente, né? Um ataque constante dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu falo do ano passado para cá, mas a gente fizer um recorte um pouquinho maior, de 2017 com a reforma trabalhista e 2018, 19 ali com a reforma da Previdência, a gente viu o aumento do ataque para cima da classe trabalhadora. E isso se reflete também na luta das campanhas salariais de várias categorias, inclusive da categoria têxtil, da qual a gente está aqui no programa de hoje. Há um ataque sobre os direitos que tem na convenção coletiva, que a gente vai conversar daqui a pouco, e há um ataque também sobre a conquista do aumento salarial dos trabalhadores. O que o Juvenal falou é muito importante. Temos no último período um ataque ao poder de consumo dos trabalhadores. Isso a gente pode ter um reflexo muito grande quando a gente vai ao mercado, por exemplo, né? Ou quando a gente vai, num posto de gasolina, ou também agora a gente viu o aumento da bandeira da questão da energia elétrica, né? Que a gente tem que consumir todos os dias, não tem jeito, né? Temos que consumir energia elétrica. Então tem um aumento circunstancial do preço de várias questões que a gente tem a necessidade de utilizar. E o salário nesse último período, isso é fundamental para a categoria, a gente tem que avançar também no salário, para aumentar o nosso poder de consumo e não diminuir o nosso poder de consumo. Então, por isso é fundamental a participação na Assembleia de todos os trabalhadores e trabalhadoras têxtil de Blumenau, Indaial e Gaspar, né? Estar na Assembleia é um passo fundamental
para a gente avançar nos nossos direitos, avançar na nossa questão salarial no próximo período, sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo para os trabalhadores, e às vezes tem aquele que está mais revoltado, e se está revoltado é porque tem algum motivo, né? Eu nunca posso deixar de ter aí o direito do trabalhador estar chateado com o momento. Mas, Juvenal, só eu na Assembleia, só eu, o que eu vou fazer de diferença? Vamos lá. Em primeiro lugar, estar participando do seu sindicato e entender, principalmente, entender o que está acontecendo nesse momento é importantíssimo. O Gabriel falou coisas aqui importantíssimas aqui sobre a dificuldade que está tendo os sindicatos aqui, retirada de direitos. Fica difícil se o trabalhador também não estiver junto nesse momento. Gabriel, estava aqui na semana passada o companheiro Carlos e a gente estava falando um pouquinho sobre direitos aqui da convenção coletiva e ele comentou, poxa, a gente tem que vir outro programa aqui para debater um pouquinho mais sobre isso, para esclarecer, porque ainda na porta de fábrica, quando se fala nessa palavra convenção coletiva, a gente percebe a dúvida, né, na cabecinha do companheiro trabalhador. Então, de repente, a gente esmiuçar um pouquinho hoje aqui sobre convenção coletiva. O companheiro podia explicar aqui quando foi criado a convenção coletiva? Uma forma bem simplória aqui, eu estou perguntando, que nem eu não sei o ano que foi criado, se é que isso importa, né? Podia falar um pouquinho para a gente? Claro, vou falar um pouquinho sobre isso, só voltar um pouquinho no ponto anterior, que eu acho que é fundamental lembrar uma questão, né, que a Assembleia é um marco da campanha salarial, um dos marcos da campanha salarial. Mas nessa semana a gente já está entregando informativo em todas as fábricas da categoria, então é importante, né, quando a gente está indo nas fábricas, onde a gente está entregando material, as pessoas participarem das assembleias nas portas de fábrica. E o que a gente pode sentir já na semana passada, enfim, nessa semana, entregando nosso material e realizando as assembleias na porta de fábrica, é insatisfação com tudo que vem acontecendo, né? Porque os trabalhadores acompanham também todas essas questões do poder de consumo que diminui na sua vida e também aos ataques à classe trabalhadora. Isso é sentido circunstancialmente pelos trabalhadores na porta de fábrica. Então, a manutenção e o aumento da mobilização quando a gente realiza as assembleias na porta de fábrica é fundamental também. Então, são vários momentos da campanha salarial, né? Seja a assembleia que vai ocorrer no sábado, que eu vou entrar um pouquinho agora, seja nas assembleias que a gente está realizando nas portas de fábrica para discutir e debater com o trabalhador esse próximo período tão importante da categoria, né? Isso eu acho que é fundamental. No sábado agora, que acontece a assembleia no sindicato, é o momento onde a gente tira o rol de reivindicação, ou seja, o que nós vamos reivindicar para o próximo período. Lembrar que tudo que foi produzido, né, nós trabalhamos o ano inteiro e esse é o momento das nossas reivindicações, sem dúvida alguma. Se existe, por exemplo, lucro nas grandes empresas do setor, onde a gente pode perceber o aumento de plantas da Altenburg no último período, ou o aumento do lucro da Karsten, ou o aumento de lucro de outras grandes empresas do setor. Hering também, né, Guilherme? A gente até estava vendo ontem juntos, né? Exato. O aumento do lucro da Hering, não sei se tu queres... Eu tenho os números aqui. Passa aí, então. 7 milhões foi da Hering e 9 milhões foi da Karsten, de lucro, né? De lucro. Então, a gente tem um lucro das grandes empresas e o que a gente vem discutir nesse momento, tem um lucro das grandes empresas e onde a gente se encontra no meio disso? Nós, trabalhadores, que também trabalhamos o ano inteiro, né? E isso é fundamental, a discussão nesse período, né? Então, sábado agora a gente fecha o rol de reivindicação. A convenção coletiva, isso é importante que o Juvenal falou, dá para a gente fazer um processo histórico aqui dela todo, né? Mas eu vou fazer um recorte um pouquinho menor, que eu acho que é fundamental, né? Ela ganha um status constitucional em 1988. O que significa isso, né? A convenção, ela está garantida que os trabalhadores, né, um direito garantido na Constituição Federal. E normalmente a convenção coletiva de trabalho, ela vem por um ponto muito importante, que é para melhorar o que já está estabelecido na lei, né? É para melhorar. Porque se fosse para retirar direitos, seria um grande absurdo, né? Ou seja, a gente não tem já grandes direitos dos trabalhadores no Brasil. Se a gente for comparar grandes países, por exemplo, da Europa, não tem grandes avanços. É uma grande mentira quando se fala que a gente tem grandes avanços, né? Então, isso aqui dá para a gente discutir algum dia aqui no programa. Não é o momento, mas a gente pode discutir algum momento. Não tem tantos avanços assim na legislação brasileira, não, como se fala. E a reforma trabalhista ainda retirou vários desses direitos.
Então a convenção vem para quê? A convenção vem para melhorar e garantir direitos e especificidades de cada categoria. A nossa convenção coletiva de trabalho do Sintrafit, né, que abrange os trabalhadores da fiação e tecelagem de Blumenau, Gaspar e Indaial, tem vários direitos que estão garantidos nela, né? Então a gente pode conversar um pouquinho sobre ela e que são fundamentais, que avançam para além da legislação estabelecida no Brasil. Dá um exemplo aqui. Hoje no Brasil, quem trabalha no terceiro turno, né, ou seja, tem o adicional noturno, trabalha das 22 às 5 da manhã. Se for seguir sem a nossa convenção coletiva, sem os direitos estabelecidos nela, a gente tem um adicional de 20% só para outros trabalhadores de outras categorias. Na nossa convenção coletiva de trabalho, a gente tem um adicional noturno de 25%, ou seja, de 5% a mais. Lembrando que o trabalho no terceiro turno, né, só para contextualizar um pouquinho aqui, antes de entrar nos outros pontos da Convenção Coletiva de Trabalho, é um trabalho que ataca altamente a nossa questão da saúde, né? Porque todo mundo sabe que as questões do nosso corpo, as questões imunológicas, e enfim, pode até trazer um médico para explicar um pouquinho algum dia sobre isso aqui no programa. Elas, durante o período da noite, não foi feito para ficar trabalhando, foi feito para dormir, né? Abaixa várias questões biológicas do nosso corpo à noite, enfim, que caracteriza, então, para a gente ter o nosso momento de cuidado, o nosso momento de cuidar do nosso corpo, né? E na nossa categoria, então, enfim, tem um trabalho no terceiro turno, onde as pessoas trabalham nesse horário e tem um adicional um pouquinho maior, o adicional de 25%. Outras questões também, vou colocar mais um aqui, depois vou passar para o Juvenal e para o Guilherme. Outro ponto muito importante que tem na nossa convenção coletiva, né, é o adicional, a hora extraordinária. Porque o certo seria a gente reivindicar por melhores condições do nosso salário, sem dúvida nenhuma, e ter um salário adequado com os gastos da nossa sociedade, né? A gente tem os dados do Diese aí, que hoje o salário base dos trabalhadores, com uma família de 4 pessoas, seria pelo menos R$ 5.100, eu acredito que está por ali, não sei se o Guilherme tem ali, mas em média era R$ 5.100 que a gente viu ano passado, um salário para uma família de 4 pessoas, segundo os estudos estabelecidos, né, pelo órgão de economia realizado no Brasil. Para a gente ter as condições básicas, quando eu falo condições básicas, eu falo saúde, moradia, lazer, enfim, a gente ainda está muito aquém desse objetivo que a gente precisa chegar, que é um salário desse. Então, hoje ainda muitos trabalhadores necessitam de realizar horas extras, né, horas extraordinárias, e muitas fábricas com alta produção ainda dentro do espaço fabril, que a gente viu nesse último período, muita gente realizando horas extraordinárias, ou seja, para além da sua 8ª hora de trabalho. Então, na nossa convenção, a gente tem garantido que quem realiza as horas extraordinárias hoje tem o direito ao adicional de quem trabalha nos feriados e nos domingos de 120% e de 75%. Isso, né? 75% de quem trabalha. 75% de quem trabalha nos sábados ou durante os dias de trabalho durante a semana, de segunda a sexta, né? Então a gente tem mais essa cláusula que avança do que está estabelecido na CLT, que é 50%. Então é um direito que a gente conquistou dentro da nossa convenção coletiva, ou seja, tanto o adicional noturno que eu falei sobre a jornada, quanto as horas extraordinárias são fundamentais, né? São fundamentais para a gente ter um acréscimo no nosso salário, um acréscimo no poder de consumo, que hoje a gente precisa avançar tanto. E avançar tanto significa participar das assembleias no local de trabalho, onde a gente vem realizando as assembleias, seja também participando da assembleia no sábado, no sindicato aqui na sede de Blumenau. Ô, Gabriel, só para contribuir com a tua fala, o salário mínimo ideal defendido pelo Diese é 5.351. Eu joguei até para baixo, então eu joguei 5.100 e 5.300. É que eles têm vindo atualizando, né? Todos os meses, né? Todos os meses, conforme vem a inflação. Nós temos aí, passar para o jornal, mas nós temos no ano de 2021, né? No ano que nós estamos atualmente, né? Um crescimento, um aumento da inflação absurdo, né? Absurdo no sentido do que estava estabelecido no ano passado. É isso que eu quero dizer. Não vou entrar nos grandes debates macroeconômicos da economia aqui, mas se ano passado nós tínhamos uma inflação de 3%, 4% no máximo, nesse ano nós temos uma inflação que está batendo 9% e pode chegar a bater 10%, né? É uma realidade muito diferente, né? Eu peguei o número da inflação medida pela FURB. A inflação realista, estamos em 6,17, retroativa nos últimos 12 meses.
E na visão pessimista, que a média está dando 0,60% ao mês, ela está em 7,44%. Então já está quase batendo 8%. Desculpa, só para terminar. Claro. A altas desse mês que a gente passou agora, o gás foi reajustado em 4,76%, isso são dados da FURB. O setor de autopeças foi reajustado em 3,37%. E o setor de alimentos semi-industrializados foi reajustado em 2,75%. Todos para mais, não para menos, tá? Gabriel. O que é só para contribuir com o Guilherme aqui na realidade, né? O que é fundamental? Hoje, quando a gente tem um período que daqui a pouco a gente vai conversar, vamos falar mais um pouquinho da convenção, depois a gente vai falar da negociação coletiva, que eu acho que é fundamental aqui, sem dúvida nenhuma. Mas o índice que é utilizado para a negociação coletiva, que é um índice calculado pelo IBGE, chama-se INPC, o acumulado dos últimos 11 meses. Então tem mais um mês agora para a gente fechar o acúmulo da inflação que vai refletir nossa reivindicação, digamos assim, que sempre, obviamente, é acima da inflação, né? Porque campanha salarial para melhorar as condições de vida e só a reposição das perdas, isso não reflete uma melhoria na qualidade de vida. Nós estamos em 9,2. Já estou chegando lá. Nós estamos em 9,2, o acumulado dos últimos 11 meses. Uhum. Então, isso é importante, né? Porque quando a gente vai negociar as melhores condições de trabalho junto aos patrões do setor têxtil de Blumenau, de Indaial de Gaspar, que refletem principalmente as grandes empresas do setor, temos um aumento aí de mais de 9%, acho que é 9,2%. 9,22%. 9,22%, estava certo. Também joguei para baixo, porque é 9,20%, né? Eu falei 9,2%, mas é isso, 9,2%. Então, quando a gente vai para um momento de reivindicação dos trabalhadores, a gente já parte de uma premissa, que vai chegar, a inflação tem a grande possibilidade de chegar a 10%. Isso a gente faz o recorte do que... Isso é um recorte importante, né? Pega assim, o salário médio de um trabalhador têxtil que trabalha, por exemplo, no setor de beneficiamento, que é uma parte da categoria, né? O salário médio de um trabalhador do beneficiamento é R$ 1.850, assim. Estou dando mais ou menos, né? Mais ou menos. Normalmente são homens que trabalham nesse setor, então vou fazer esse recorte aqui, né? Homens que normalmente que trabalham nesse setor são homens que possuem veículo próprio, fazendo bem a caracterização. Depois eu posso fazer uma costureira da Coteminas também, tá entendendo? Sim. Posso fazer a caracterização dos dois. Então ele já tem um gasto com combustível. Normalmente esse homem tem esse rapaz que eu estou falando é um rapaz jovem que tem vários financiamentos. Aquele salário dele é todo já é gasto. Já todo destinado, né? Todo destinado. Eu fiz essa questão do trabalhador do beneficiamento, por exemplo, da BVTEX ou da FARB, né? Mas eu posso fazer a mesma coisa de uma mulher de uma média de 45 anos que trabalha na costura da Coteminas, que o salário dela médio, se duvidar, é menor, tá entendendo? Eu não tenho esse cálculo, mas se duvidar, o salário dela é menor do que um trabalhador do beneficiamento. Então, é mais precarizado. Mais precarizado. E tem um outro problema, né? Tem um outro problema ainda. Além de ser mais precarizado, ser menor o salário, é um trabalho que, olha, difícil mensurar trabalho, porque o trabalho no beneficiamento é muito pesado. Mas, por exemplo, uma mulher que trabalha na colcha, na costura, é uma pessoa que em pouco tempo de trabalho ela vai ter dores fortíssimas, por exemplo, nas articulações, principalmente nas articulações dos membros superiores, ou seja, nos braços, né? Nessa parte do ombro, enfim, é bem triste também essa situação. E mais do que triste, isso também faz parte das nossas reivindicações, que são as melhores condições de trabalho, né? Gabriel, voltando aqui, eu tiro uma dúvida sobre convenção coletiva aqui, porque os companheiros nas fábricas conheceram um pouquinho. A gente tem uma convenção coletiva no setor têxtil, mas nos outros sindicatos, ela é igual à nossa? Então, vamos lá. Isso que eu acho que essa pergunta é muito importante, né? Vamos dividir aqui. No Brasil, a gente tem essa divisão por ramos de discussão sobre as questões salariais, enfim, sobre as questões dos direitos. Então, por exemplo, em Blumenau, se a gente for fazer um recorte em Blumenau, né? Tem uma convenção coletiva que envolve o setor do bancário, né? Uma convenção coletiva que envolve o setor do metalúrgico, uma convenção coletiva que envolve a questão da refeição coletiva, uma convenção que envolve a questão dos comerciários. Então, são várias convenções. E cada convenção do trabalho, se pudesse me fazer a gentileza, cada convenção... Opa, calma, não fica quase nervoso. que ele me comeu aqui. Cada convenção dessa, né? A gente pega esse livrinho aqui que a gente pode mostrar para os trabalhadores, tem direitos diferentes.
Tem direitos diferentes. E direitos fundamentais para a nossa vida. Às vezes, no primeiro momento, mas o que isso tem a ver com a minha vida, Gabriel? Tudo a ver. Tem tudo a ver com a minha vida. É um exemplo bem básico aqui. O mais simplório que possa existir. Mas vou dar esse exemplo aqui que eu acho que é fundamental. Tem uma cláusula aqui dentro desse livrinho aqui, né? Os trabalhadores aqui de cara fechada atrás. De cara fechada porque ainda tem que avançar muito mais. Senão não estariam felizes, né? Porque o bom seria se a gente pudesse aproveitar mais a vida. E muito pelo contrário, a gente está tendo que trabalhar cada vez mais. Depois a gente entrar, por exemplo, nessa mini reforma desse governo do capitão, do presidente da República, né? For entrar um pouquinho nessa reforma, a gente vê que ele acaba com a jornada de trabalho e intensifica ainda mais a produção dos trabalhadores, acaba com a carteira assinada, enfim. Nem estou entrando nisso. Que eu acho que é outro ponto importante, em algum momento a gente entrar. Mas nessa convenção coletiva de trabalho aqui, que é onde a gente tem que lutar para manter esses direitos, porque esses direitos foram negociados e foram adquiridos em um processo de muitos anos pelos trabalhadores, tem uma cláusula que proíbe a terceirização do serviço fim. Explica, Gabriel. O que significa isso, né? Se hoje algum trabalhador falasse, Gabriel, Juvenal, Guilherme, nosso salário está muito aquém do que deveria estar. A convenção garante ainda que esse trabalhador seja representado pelo setor têxtil, pela proibição da terceirização do serviço fim. O que seria a terceirização do serviço fim? Quem trabalha no setor produtivo, ou, por exemplo, você trabalha lá na Lully, trabalha na rama, né? Ou trabalha, que eu falei, da confecção da Coteminas, ou trabalha na fiação da Karsten, ou trabalha na fiação da Círculo, enfim, trabalha no beneficiamento lá da Farb, né, que eu citei antes. Qualquer uma dessas empresas trabalha no setor produtivo, na parte produtiva da empresa. Seu serviço não pode ser realizado por uma empresa que presta serviço para ela, tem que ser contratado pela própria empresa que você está fazendo o seu serviço, ou seja, dentro da Farb, dentro da Coteminas, dentro da Kremer, dentro da Altenburg, né? Dentro dessas empresas. Então, mantém-se esses direitos. Caso você não fosse ligado, você fosse um trabalhador terceirizado, que não fosse ligado ao setor têxtil, não tinha direito nenhum desses dois casos que eu falei da convenção coletiva, nem piso salarial, nem outras cláusulas importantes que estão colocadas aqui dentro da convenção. E não estaria nem participando da campanha salarial agora, ou seja, não teria nem direito à discussão pelo aumento salarial no próximo período que a gente está realizando junto com o sindicato. Então, manter essa cláusula que proíbe a terceirização do serviço fim, para contextualizar mais um ponto aqui, é fundamental. Vou dar mais um exemplo para reforçar, que a gente já falou várias vezes aqui. Mas às vezes é importante reforçar porque vem vários colegas que assistem o programa que conhecem o nosso espaço. Existem estudos que trabalhadores terceirizados ganham 28% a menos. Então, se a gente fizesse recorte, a gente está falando de 28% a menos, né? De cada 5 acidentes de trabalho, 4 são com trabalhadores terceirizados. Então, por si só, essa cláusula já é fundamental, ou seja, a probabilidade de acidente de trabalho é muito terceirizada, né? Então, nós temos aí uma cláusula que poderia ser a luta simplesmente por ela, né? Mas claro que envolve muito mais cláusulas dentro da nossa convenção coletiva. Como, por exemplo, tem uma cláusula aqui que garante a pré-aposentadoria de quem está 18 meses para se aposentar. O que significa, né? Normalmente quem está há 18 meses para se aposentar, ainda mais que isso é importante também, né? Porque às vezes eu estava escutando outro dia numa fábrica, Juvenal. Importante o sindicato não falar de política, um trabalhador falou para mim. Daí eu falei assim, Guilherme, tá, então vamos lá. O governo com a reforma da Previdência, com a reforma da Previdência, antes tu trabalhava 25 anos, é importante para a nossa categoria, trabalhava 25 anos, dependendo do setor, se era um setor insalubre, tinha direito à aposentadoria especial. Agora, por exemplo, tu começou com 20, 30, 40, 20, 30, 40 e 5, poderia se aposentar. Agora o recorte não é mais isso, tem que ter uma idade mínima de 55. Ou seja, tem que ficar mais 10 anos... Num setor insalubre. Por uma mudança num governo federal e de um Congresso Nacional contra os trabalhadores, em sua maioria. Né? E que na época dizia que era para gerar empregos e para igualar as aposentadorias, né? A gente viu que não foi bem isso, né, Gabriel? Não foi, né? Que nem tu falou, tá bem claro e tá explícito isso. Então a pessoa vai ter que trabalhar 10 anos a mais. Então, assim, é muita coisa, né? E essa cláusula, voltando para a cláusula, que eu fugi um pouquinho dela para mim encerrar esse ponto.
O que faz? Se vai aumentando o número de idade das pessoas, né? A possibilidade de ela não conseguir emprego ou de ela perder o emprego próximo à aposentadoria tem uma probabilidade muito maior. Então essa cláusula é fundamental. Hoje, para o Juvenal, que está com 25, e para o Guilherme, que está com 21, né, não, parece que não tem tanta importância, né? Ou para mim, que estou com um pouquinho mais velho do que os dois aqui, tô com 30... Não, eu tô brincando, né? O Guilherme, enfim, essa cláusula parece que para quem é mais jovem, isso que eu quero dizer, não tem tanta importância. Agora, assim, a grande maioria das pessoas da nossa categoria, a grande maioria, pessoas morrem antes, né? Isso é normal na nossa sociedade. Pessoas não morrem quando se aposentam. Mas a ampla maioria, 90% das pessoas, vai estar próximo vai chegar a 60, 70 anos. Tanto que a expectativa de vida no Brasil é 77 ou 79. Então a pessoa vai chegar nesse período de pré-aposentadoria, mas a ampla maioria das pessoas chegará a essa idade. E uma parcela dessas pessoas, não tendo essa cláusula, podem estar desempregadas e não conseguir se aposentar. Seja pela reforma da Previdência, seja pelo que está sendo... ou seja, que se não for mantida essa cláusula, né? Caso a cláusula não seja mantida. Então é fundamental lutar por essa cláusula. É fundamental lutar para ter hora extraordinária de 120%, senão daqui a pouco a gente vai ter jornada de 20 horas. É fundamental lutar para ter o adicional noturno de 25% e aumentar. Porque o mínimo adicional noturno de 25% é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Dá até para discutir em outro momento outras coisas dos malefícios da jornada noturna das 22 às 5 horas, que é um absurdo. O que faz mal. A pessoa não sabe o que faz mal para a vida dela. O que ela perde de vida, né? Pega um trabalhador que trabalha 15 anos no terceiro turno e tu olha para o nosso colega, assim, tu vê fisicamente os malefícios que essa jornada... Poderia usar até não vou usar, obviamente, né? Mas do que essa jornada faz mal para a vida dessa pessoa? Faz mal, nós estamos falando de algo que prejudica, que diminui a expectativa de vida do ser humano, né? É muito pesado. Estou aqui fazendo meu momento de desabafo, mas é muito sério isso, sabe? É muito sério. É muito sério. Porque às vezes a gente fala, eu gosto de trabalhar no terceiro turno, a gente escuta. Não é questão de gostar, é questão dos malefícios. Estudos demonstram do malefício. Toda pessoa que tem que acordar, por exemplo, 3 horas da manhã para ir para uma fábrica, né? Porque começa às 5, tinha que discutir essa. Que é outro. Já vou entrar em outra coisa aqui, já vou passar para o Guilherme, que eu vi que ele. Né? Cara, fiquei meio até surpreso com a notícia que eu li, mas continua. Não, vou passar a palavra para ti, depois eu queria falar outra coisa. Descansa agora um pouco. Descansa. Então tá. Só para avisar aqui, ó, que a gente estava falando ali sobre a expectativa de vida, e no último dado do IBGE, a expectativa do brasileiro, a média era de 76,6 anos, tá? Isso foi em 2019, ou seja, antes da pandemia. Sendo entre os homens 73 anos e para as mulheres 80 anos, tá? Só que com... exatamente o que o Gabriel falou, a questão de trabalho e principalmente a Covid, a expectativa do brasileiro deve perder mais de 3 anos até o final de 2021. Isso são dados de uma revista científica que foi divulgada no dia 29 de junho de 2021, então não faz tanto tempo, na revista científica Nature. Então, se nós vamos perder aí 3 anos de expectativa de vida, Juvenal, o brasileiro homem vai passar a ter uma média de 70 anos e a mulher 77 anos. Isso é o reflexo da questão do trabalho, da questão como é que está sendo a vida do brasileiro com esses aumentos e principalmente com a Covid, né, Juvenal? Na verdade, que a gente percebe que não só com a pandemia, mas também com os desmandos do atual governo, está diminuindo bastante a expectativa de vida do trabalhador. Agora, eu ouvi o Gabriel aqui falando sobre os companheiros que trabalham à noite. Eu trabalhei durante 20 anos à noite, sei o que o trabalhador passa. E essa frase que o Gabriel falou é muito verdadeira. Eu gosto de trabalhar à noite porque trabalha menos. Sim. Essa expressão que é verdadeira, mas também que nos remete a pensar, poxa, então vamos lutar para que a jornada de dia seja menor. Eu gosto de trabalhar à noite porque ganho um pouco a mais. Então vamos lá, vamos batalhar junto para que se eu possa trabalhar de dia e ganhar também um pouco a mais. Né? Eu me sujeito a ir trabalhar à noite. Não é que eu gosto de trabalhar à noite, é que eu não tenho muita opção
pelo salário que me é proposto, pela jornada extensiva de dia que me é proposta, né? O trabalhador ele fica sem opção. E eu posso dizer isso porque foram 20 anos da minha vida trabalhando à noite, né? Eu tinha mais tempo de dia para fazer as coisas que eu queria, mas aí você fica pensando, se eu trabalhasse na geral e não fosse 8 horas exaustivas, também seria muito bom com um salário decente. E tu vê que muitos lugares, muitos países estão fazendo essas alternativas, né, de redução da jornada para ver se o povo movimenta mais economia, se dá uma qualidade de vida maior para esses trabalhadores, né? Acho que foi na Suécia que a gente falou, Alemanha, alguma coisa assim, né? Que Suécia a gente trouxe sai alguns essas meses, coisas, né? alguns espaços intrafit atrás. Gabriel, continuar? Já que estamos falando de jornada... Bora, então. Vamos lá, Gabriel. Tem que avançar em algumas discussões, assim, que a gente tem que avançar enquanto sociedade, eu acho, né? Enquanto sociedade, enquanto pega esse recorte da classe trabalhadora aqui falando de Blumenau e da Gaspar. Mas uma pessoa, uma mulher, que às vezes quem não tem um contato com a nossa categoria não entende a realidade, né? Não entende a realidade. Então, quer dizer, nosso programa aqui a gente dialoga com a comunidade aqui da Fortaleza, principalmente pela rádio, e dialoga também com quem, enfim, nos assiste pelo Facebook, enfim, pelo Instagram. Pelo YouTube, né? Pelo YouTube também é importante o Guilherme... Então a gente conversa com vários setores da sociedade, né? Uma mulher, um homem, mas falando de uma mulher que, por exemplo, trabalha numa empresa de meia aqui da nossa região, ela fica 8 horas colocando a meia dentro para dar uma olhada se a meia está certa ou está errada. 8 horas fazendo isso. Ela é obrigada a ter um problema de saúde, ela não vai... O que é feito com essa mulher assim, a gente fala às vezes a gente olha a questão da violência, né, em outras regiões do planeta, mas a indústria, né, eu falo da indústria têxtil, mas poderia falar de outros setores da indústria, daí falando do Brasil de modo geral, mas falando da indústria têxtil, em vários trabalhos dentro da indústria têxtil, ele é violento contra a questão física das pessoas. E a gente não tem pouca valorização, quase nenhuma valorização. Tanto que tudo que a gente conquistou nessa categoria, então isso é importante falar, por que participar da Assembleia? Tudo que a gente conquistou nesse último período, tudo que a gente conquistou foi através da luta dos trabalhadores, foi através da mobilização. Deus, já falamos incansavelmente aqui no programa nosso programa, incansavelmente, sobre quanto na Cremer a gente teve que diminuir a produção para conseguir o sábado livre. E lá, importante falar isso também, né? Porque teve gente que falou que conseguiu o sábado livre trabalhando 44 horas semanais, isso é um recado para alguns, né? É mentira. Nós temos redução de jornada na Cremer, né? Redução de jornada de trabalho na Cremer de 42 horas e 30 minutos. Sem diminuição do salário. Sem diminuição do salário. Então, se alguém falou isso, se você escutou de alguém não faltou com a verdade com os trabalhadores nesse último período. Qualquer um que falou que não teve diminuição de jornada, teve diminuição de jornada sim. E a luta do sábado livre, isso é importante, né? A luta do sábado livre, a luta da campanha salarial, que a gente falou bastante, é a luta também pela redução de jornada que o Guilherme estava falando. Em outros países em outros países assim do capitalismo, digamos, mais desenvolvido, eu estou falando de grandes sociedades, dos maiores países da Europa, né? Mas no Brasil não tem debate nenhum. Vê o que o governo Bolsonaro propôs agora semana passada, né, Guilherme? Sim. Uma reforma, né? Uma reforma, na verdade, rasgar os direitos dos trabalhadores, né? Foi isso que o governo Bolsonaro propôs. Retirar os direitos, né? Só para vocês terem uma noção. Uma medida provisória que tem uma proposta de virar até um projeto de lei, né? Tem uma proposta que significa o seguinte: para os trabalhadores com menos de 25 anos e mais de 55 anos, é não ter mais carteira de trabalho. Não ter carteira assinada, ou seja, não ter vínculo de emprego, não ter controle de jornada, não ter férias, não ter 13º, sempre com a mesma alegação. Qual que é sempre a mesma alegação? A alegação é a mesma, é para gerar emprego. Gerar emprego uma ova. Gerar emprego se gera com qualidade. Nunca na história da humanidade, qualquer um pode vir aqui debater comigo, qualquer um pode vir aqui debater com o Juvenal ou com o Guilherme. Não existe na história da humanidade onde tu precarize e por causa disso tu gera emprego. Não é verdade. Não é a precarização que gera emprego.
Não é a precarização que gera emprego, é uma mentira. Não é a retirada de direitos que gera emprego, muito pelo contrário. Quando se teve um estudo no Brasil, acho que faz uns 10, 12 anos, o estudo para diminuir a jornada de 44 para 40 horas semanais, que hoje está fora da pauta do Congresso Nacional, né? Hoje está acabar com os direitos dos trabalhadores. Naquele tempo estava uma discussão sobre de 44 para 40. A discussão era muito clara, que geraria emprego, tinha estudo demonstrando isso. Então hoje eles falam de boca cheia, principalmente os representantes da classe dominante. Quando eu falo a classe dominante, eu falo os grandes setores empresariais e industriais desse país, retiram direitos para ter mais lucro e não geram mais emprego. Até porque a gente viu no início da pandemia aqui em Blumenau, vamos dar exemplo de Blumenau, o governo federal criou uma medida provisória, né, para dar férias do trabalho, enfim, criar condições para que as pessoas mantessem o emprego. Duas das grandes empresas de Blumenau pegaram e demitiram em massa, foi a Hering, foi a Raco. Né? Então, quer dizer, isso é importante. Ou seja, se lá no início da pandemia fizeram uma legislação para manter os empregos, eles demitiram, é um bom exemplo do que precarizar não resolve o problema. Exemplo nu e cru, na prática, né? Ô, Gabriel, não queria sair dessa pauta, mas lembrar do 13º, que quem teve a suspensão dos contratos também pode ser que não tenha o 13º pago completo, né? Não sei se... Tem um entendimento do Ministério Público do Trabalho da manutenção do pagamento do 13º e das férias, né? Então, assim, é importante sobre esse ponto que o Guilherme está falando, que o entendimento do sindicato é a manutenção do pagamento, tanto das férias quanto do 13º. Isso é o entendimento do Ministério Público do Trabalho. Porque quem teve a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada, seja de 25%, de 50%, né, ou de 70%, já foi prejudicado uma vez. A pessoa vai ser prejudicada de novo, né? Ou legislação mequetrefe que prejudica os trabalhadores, né? Onde prejudica os trabalhadores não só uma vez, mas duas vezes, né? Então, Gabriel, a gente está falando aqui sobre convenção coletiva, sobre os direitos. Vou fazer uma pergunta bem simplória aqui, mas que cabe muito nesse momento, né? Você fala sobre manter os direitos da convenção. Manter os direitos da convenção significa o quê? Se esse sindicato quiser, ele pode entregar algum direito da convenção? É uma pergunta bem simples, mas que cabe agora. Tá? Você falou, não, vamos lutar pelo direito de não terceirizar. Tá? E se o sindicato patronal vier, não, a gente quer aquela cláusula lá, é possível retirar da convenção? Isso é importante, né? Nós temos um período de negociação nos últimos 2017, 18, 19, agora 20, 21, né? 17, 18, 19, 20, 21. Nesse período a gente vem negociando com o sindicato patronal para não ter nenhuma retirada de direitos. Essa está sendo a grande luta. Então o sindicato, em todo esse período, sempre defendeu, sempre, e vai para uma negociação de salário, enfim, da manutenção da convenção coletiva aqui, que tem outros direitos que a gente acabou ainda nem abordando, porque são vários, né? Daria para falar ainda mais sobre esses pontos que tem aqui. Todas as negociações foi para manter os direitos. Eu nunca vi uma campanha. Por exemplo, eu vou para uma campanha, eu sou dono de uma empresa, vou para uma campanha. Alguém vai para uma campanha para vender camisa, para vender menos camisa? Não, né? Alguém já viu, por exemplo, hoje tem muito essa modinha, né? Outlet, né? Não sei nem o que significa isso. Nem eu não sei. Bom, os caras pegam uma palavra norte-americana e utilizam aqui. Enfim, é um direito do setor comercial. Mas o que eu quero falar é o seguinte: o cara tem um outlet de uma campanha para vender edredom, por exemplo. Se ele vai fazer uma campanha, ele quer vender mais nesse período do que no período anterior. Então ele não faria uma campanha, né? Ou um grande bazar, uma campanha de bazar para vender produtos. Ele faz num determinado momento para vender mais produtos. Nós somos o Sindicato dos Trabalhadores, que tem uma database todos os anos para discutir o nosso salário, nossos direitos estabelecidos, que estão acima da CLT ou até acima em alguns aspectos da Constituição Federal, ou seja, da legislação na sua totalidade no Brasil. Ninguém vai para a campanha para diminuir direito. Ou seja, a conquista, por exemplo, só da reposição salarial não é conquista. Nós temos que avançar. Dá um exemplo. Quando o Guilherme falou aqui, né? Vou ser bem didático olhando para a câmera aqui. Quando a gente discute as perdas salariais, a gente não está discutindo as perdas futuras. Está discutindo.
A gente está discutindo perdas que a gente teve em setembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado. Então, o que a gente já perdeu, janeiro que a gente já perdeu, fevereiro que a gente já perdeu, março que a gente já perdeu, abril que a gente já perdeu. Então, o que a gente está discutindo aqui é perda. Perda de algo que a gente já perdeu o poder de consumo anteriormente. Então, quando a gente vai discutir a campanha salarial, é para repor o que a gente já perdeu. Então, se no mês de dezembro eu deixei de comprar um presente para minha filha, ou eu deixei de fazer uma viagem em dezembro, aquilo eu não volto mais, porque a gente não volta no passado. A gente vive no presente. E o presente, esse presente foi de algo que eu estou negociando agora, de algo que eu já perdi em dezembro do ano passado. Então, ir para a luta da campanha salarial é para ir para a luta para ter aumento econômico também, né? Então, é uma campanha por direitos e não uma campanha por retirar direitos, entende, Juvenal? Então, o sindicato, respondendo a tua pergunta, o sindicato, nesse último período, sempre esteve junto com os trabalhadores para não ter retirada de direitos. Que se a gente for ver pelo lado patronal, todas as discussões foi para retirada de direitos, inclusive a cláusula da terceirização que a gente bem abordou no dia de hoje e também em outros programas. Gabriel, eu estou usando uma frase na porta de fábrica, me corrija se eu estiver errado. Falando para a companheirada que sempre me pergunta sobre aumento de salário, que é o que está pegando. Eu digo, gente, manter os direitos da convenção é tão importante quanto o próprio aumento de salário. É algum exagero isso? Como diria uma amiga minha, é os dois juntos e misturado, né? Acho que um não vive sem o outro nesse caso aqui, né? A gente não tem como a gente avançar nesse ano, enfim, nesse próximo período, nós ir para a luta sem conquistas reais de salário. Isso é um fato, né? Precisamos avançar muito nisso. Como a gente precisa manter todos os direitos, né? É a mesma coisa quando vai fazer uma carne em casa, só comer a carne não dá. Às vezes tem que fazer um arrozinho, uma maionese, uma farofinha, né? Ou até um pãozinho, né? Tem um pãozinho ali com a maionese. Então é os dois juntos e misturados, sem dúvida nenhuma. Ou seja, a manutenção dos direitos está estabelecida aqui, junto com o aumento salarial desse próximo período, que também está aqui na Convenção Coletiva de Trabalho. Ô, Gabriel e Juvenal, eu dei uma paradinha aqui porque eu estava procurando como é que ficou a situação ali da MP 1045, né? Ela foi aprovada na quinta-feira, com 304 votos a favor e 103 contra, né? E apenas 6 partidos orientaram as suas bancadas a votar contra, tá? Eu não vou passar o nome dos partidos. Mas não fazer propaganda política aqui. Exatamente, também, né? Porque depois eles votam outra coisa ali, a gente tem que fazer também a mesma situação de fazer o lobby aqui. Mas eu estou tentando pegar aqui como é que foi a votação, achei, dos nossos deputados catarinenses, e para nossa surpresa, apenas um deputado, Gabriel e Juvenal, votou a favor do trabalhador, rejeitando essa proposta da MP 1045. Apenas um deputado votou contra a MP 1045, que agora segue ao Senado. Então, para você, trabalhador, é importantíssimo saber o que se trata essa MP 1045 e questionar o seu senador aí, solicitar, reivindicar, lutar para que ele vote contra. Eu acho que é isso, né? 10 horas e 15 minutos já. A gente vai trazer mais ainda informações sobre essa MP 1045, mas lembrar que agora, nesse sábado, dia 21 de agosto, é importante o trabalhador comparecer lá na nossa sede do sindicato, na rua Dr. Luiz de Freitas Melro, número 365, pertinho do Hospital Santa Isabel, às 13 horas e 45 minutos, para acompanhar a assembleia para aprovação do rol de reivindicação, né, Gabriel? E também para conversar com o Gabriel, conversar com o Juvenal sobre como é que está a categoria, porque o Juvenal pode trazer os trabalhadores lá de Indaial, mas a realidade aqui em Blumenau pode estar diferente, eles podem ter uma integração, claro, sempre utilizando ali a máscara, é importante utilizar a máscara, e também vai estar disponível lá os displayers com álcool em gel, né? Sempre se higienizando para evitar qualquer tipo de problema que a gente tenha na questão de saúde. E para encerrar esse espaço Intrafit, gostaria de lembrar ao pessoal que está nos assistindo aqui pelo nosso Facebook, que a Rádio Comunitária, que é onde a gente está transmitindo essa live, já está com uma página nova no Facebook, tá?
Então você pode acessar lá, facebook.com.br, e procurar por R Comunitária Fortaleza. R Comunitária Fortaleza. Esse daí eu pensei que tinha colocado um R demitido ali, não, mas está certo. É /R Comunitária Fortaleza. Ali a gente vai ter informações, vai ter os programas, a gente tem também o WhatsApp. Entra ali, dá uma curtida na nossa página que você vai ficar bem inteirado sobre o que se passa aqui na Rádio Comunitária e também no Brasil, né? Lembrar também, aí especial para os nossos trabalhadores associados ali do sindicato, que a gente conseguiu mais um utensílio de mobilidade, que trata-se de um par de muleta com regulagens de altura e suporte para até 260 quilos. Então, como é que a gente conseguiu isso daí, Juvenal? Foi com a arrecadação dos trabalhadores, dos nossos funcionários lá do sindicato, de lacre. Lacre é trocado por utensílios de mobilidade. Desde 2018, essa ação que o sindicato está fazendo, a gente já conseguiu 2 cadeiras de roda, 1 cadeira de banho e esse recente par de muletas, tá? Então é importante para quem está precisando, a gente deixa em consignado, não é cobrado nada, mas a pessoa pega, utiliza pelo tempo que vai precisar e depois devolve, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, acidentes acontecem todos os dias e muitas pessoas precisam desses equipamentos, né? E além disso, lembrar que nós estamos com 2 trabalhadores precisando de muita ajuda. Acho que não é legal a gente falar o nome aqui da pessoa, né? Mas pedir para entrar em contato com o sindicato para ajudar esses 2 senhores. São 2 trabalhadores da categoria têxtil que sofreram acidentes e estão com dificuldades de voltar à sua vida normal, né? Então, se você quer fazer uma ajuda, pode entrar em contato com o sindicato, 3326-1555, pode levar produtos de higiene pessoal, alimentos, que vai ser bem-vindo e a gente vai destinar esses 2 trabalhadores aí. E a gente torce o quanto antes pela pronta recuperação deles. E aí sim, para encerrar o nosso Espaço Intrafit de hoje, lembrar que a gente sempre traz aqui, né, Juvenal, os nossos conveniados que atendem ali os trabalhadores têxteis através do nosso convênio, né? E o de hoje que eu trouxe aqui é sobre radiografia, tá? Então, lembrar que a gente tem 9 clínicas conveniadas ao sindicato para você fazer sua radiografia, enfim, verificar, né? O que você vai precisar de radiografia, esses locais aqui vão te bem atender. E para começar, a gente tem 2 lá em Indaial, que é a Associação Beneficente Hospital Beatriz Ramos e a Clinicor, que é lá de Indaial. Em Gaspar, nós temos a Clínica Radiológica Imagem e a Inferimagem Radiologia e Diagnóstico por Imagem. E daí, em Blumenau, nós temos o Hospital Santo Antônio, o Hospital Santa Isabel, que fica ali pertinho do sindicato, a Ultrassom Diagnóstico Santa Isabel, a Ecomax e a Sonograf. Então, para quem está precisando fazer sua radiografia, a gente indica esses lugares, porque tem convênio com o sindicato e você vai pagar um valor a menos. Fechou? Fechou, então. Só mandar aqui o meu abraço a todos que nos assistem, a todos os trabalhadores, e deixar o convite aqui para sábado, dizendo que o sindicato está dentro da legislação para fazer essa assembleia. Deixar isso bem claro, né? Vamos sim manter o distanciamento, vamos usar a máscara e vamos ter álcool em gel à disposição de todos. E para os trabalhadores que estiverem vindo diretamente aí da fábrica, vamos também ter um lanchinho lá, né? Agora venha, participe. É importante a gente decidir junto o que a gente vai fazer lá. Beleza? Um grande abraço, até terça que vem. Tem só